E hoje começa com a parte de 4x4, tá bom? Eu vou explicar tudo sobre 4x4, manutenção do motor 4x4, como funciona, quais são os sinais, o que é a roda livre, o porquê da roda livre, como que funciona o sistema pneumático. Eu vou explicar isso tudo, beleza, pessoal? Bora começar? Então a gente vai trabalhar em cima da linha 4x4, o acionamento, como funciona, o porquê, porque cada detalhe é do jeito que é, tá bom? Então a gente vai começar pela parte que parece ser a mais simples, mas na verdade não é. Não que ela seja mais complicada, mas ela é sujeita a grandes falhas por conta de outros componentes. Então assim, vamos entender. O que eu tenho aqui? Então temos uma roda livre aqui que foi comprada para fazer a substituição de um determinado veículo. E vamos fazer o estudo aqui e vamos começar a entender primeiro o que significa a roda livre, o porquê que ela existe, qual que é a diferença da manual para a automática, para a pneumática, por que o Jimny, o foco nosso é o Jimny, mas por que o Jimny usa acoplamento e desacoplamento pneumático. Isso é importante, tá? Pouca gente sabe. E esse assunto é vasto. Então assim, tem que ficar bem atento com todas as explicações, ok? Então, isso aqui tudo está fora e vamos começar a conversar sobre roda livre, somente a roda livre, tá bom? Desde o primeiro Jimny até o último fabricado que não seja o Sierra. Combinados? Bora estudar isso aqui? Eu vou mudar a posição da câmera para que fique mais fácil a visualização. Beleza? Bom pessoal, é o seguinte, vamos lá. Agora vamos falar somente sobre roda livre, tá? É importante entender como ela funciona, tá? A roda livre, já eu mostro o que quer dizer o roda livre. Na verdade em inglês é Free Wheel Rub. Rub é cubo, free, livre, e wheel, roda, tá bom? Então o que acontece? Essas censurações da roda livre estão fixadas ao cubo, tá bom? Ao cubo que está fixado, onde a roda está fixada, onde o disco está fixado. Tá? Essa estria interna é a ponta do semi-eixo, é aquele que vai até lá o diferencial dianteiro, tá bom? Olha que bacana aqui. Então, eu peguei aqui um alicate de trava para abrir, só para fazer a função, para não ter que ficar brigando com o dedo, tá? Então, ó, eu estou fazendo uma torção direita e esquerda contrária entre a mão e o alicate. Percebam? Está travado. Beleza? Isso aqui é o lock dessa roda livre. Aí eu vou empurrar com a mão, ó. Veja. Ela desceu. Olha que bacana. Está livre. Tá? Como é que eu vou puxar isso com o dedo? Fica difícil. Aí eu puxo com o alicate. Engatou de novo. Você vê que a força axial é pequena. Botou aqui para baixo. Ela fica livre novamente, porque ela afastou desses dentes os seus dentes externos, tá vendo? Vamos de novo aqui, para ter uma boa visão. Esse é o travado, não mexe. Esse é o destravado, ele se mexe. Tá. Qual que é a diferença entre uma roda livre do Jimny, de uma roda livre mecânica, de uma roda livre automática? É simples. Essa do Jimny, vocês veem que não tem absolutamente nada, não tem uma chaveta de acoplamento nem nada. E quem é que executa essa função? Aqui dentro, eu não vou desmontar, tá bom? Que está em perfeito estado, eu pego depois uma quebrada para a gente fazer uma análise num suposto vídeo futuro.
ela funciona de maneira pneumática, tá bom? Através do vácuo. O vácuo que o próprio coletor de admissão gera, principalmente quando está em marcha lenta, mas ele tem um acumuladorzinho, que é para facilitar o engate da roda, porque ninguém tenta fazer esse tipo de engate em alta velocidade. Então, quando você tem a borboleta do coletor de admissão, que é a que controla a aceleração do carro, fechada na parte da frente da borboleta, que é onde vai o ar, da onde vem o ar, que vai para o filtro de ar, a parte interna, onde vão até as válvulas que alimentam o motor, ou a gente controla a rotação do motor através da borboleta. Se ela está fechada, você cria um vácuo. Esse vácuo é importante, não se esqueçam disso, é o vácuo que vai lá do coletor de admissão do motor. Então já fica claro que não vai haver comutação das rodas livres com o motor desligado. O motor de acoplamento da caixa de transferência é outro assunto que a gente vai entrar mais à frente. Ele é elétrico. A comutação das rodas livres do Jimny requer que tenha vácuo. E esse vácuo vai se perdendo a cada comutação desde que o reservatório vai perdendo a sua capacidade de acúmulo de vácuo. Então agora que já entendemos como funciona da maneira mecânica, vamos entender a parte de atuação pneumática. Isso é fundamental. O que acontece? Primeiro, percebam, essa é a parte engatada, conforme já tinha dito. Parece um clique, sabe? Clique. E ó, ele não sai esse clique. Ele não sai, tá bom? E aí quando você põe o desclique, vamos chamar entre ativado e não ativado, ele também não sai. O que quer dizer isso? Essa roda livre foi preparada para atuar de maneira pneumática, tá? E somente sobre vácuo, que é pressão negativa. Vácuo, a gente tem que sempre considerar que é a pressão negativa, tá bom? Em relação à pressão atmosférica. Ou uma outra pressão acoplada diretamente ao sistema, que não é o caso. Então assim, a contrapressão é a atmosférica e a pressão atuadora é a negativa, que é o vácuo. E ela só é negativa porque a contrapressão é a atmosférica. Parece esquisito, mas depois eu vou mostrar num outro desenho para vocês entenderem. Primeiro vamos terminar aqui a história da roda livre, ok? A roda livre, essa roda livre, ela tem esse retentor, não é um retentor besta, tá? Não é um retentor para não entrar sujeira, é um retentor que veda. Bem aqui, ó, vocês podem perceber, ó, tá vendo? Eu posso até mostrar de mais perto. Tem aqui, ó, até o aramezinho, tá bom? Eu não lembro se a gente já tinha conversado ou não sobre retentores, mas enfim. Então, o retentor ele serve para manter essa borracha sempre abraçada em relação a algum determinado eixo para fazer a vedação. Seja de pressão ou de pressão de ar, né? Diferença de pressão, pneumática ou até para retenção de óleo, tá? Isso serve em geral. Quando recebe-se uma pressão negativa pela parte externa do retentor, naturalmente ele vai puxar. Aqui é uma membrana que faz um clique, clack, clique, clack. E ela não depende da permanência da pressão negativa para mantê-la no lugar. Esse é o grande segredo. É atuado de maneira rápida para fazer o desacoplamento e é atuado de maneira rápida para fazer o acoplamento. Então temos duas câmeras, essa que a gente chama da interna e a externa, que é por onde você faz a contrapressão. Se eu fizer um empuxo negativo de pressão pneumática nessa parte interna,
aí ele vai trazer essa membrana para fora fazendo acoplamento. Se eu receber a pressão pela parte externa, vai puxar a membrana fazendo desacoplamento, que seria o 2x4. 4x4, 2x4. Perceba esse balanço, porque quando você atua a um determinado vácuo, né, ou diferença de pressão, ele vai puxar a membrana inteira que foi projetada para isso. Tá? Então é importante deixar isso claro. Quando eu cutuco demais aqui, eu vou conseguir tirar, porque na verdade ela é feita só para manter desativado ao longo do funcionamento e não permanece dessa maneira. Eu fazendo um chacoalho, ela engatou de novo. E para desengatar é um pouquinho mais difícil, mas ela se mantém desengatada. É importante, lembre-se dessas informações, ok?